mas nós sabemos, a palavra do Senhor nos diz que é mistério que tudo isso aconteça. Ele está à procura de adoradores em momentos difíceis, né? Que nós realmente demonstramos ao Senhor também o quanto nós o amamos, né? E que Ele é o motivo da nossa adoração. Estamos passando lutas, nós vamos adorá-lo. Se estamos tendo vitória, vamos adorá-lo. Verdade. Porque foi para isso que Ele nos criou, que Ele nos chamou, né? Para servi-lo de todo o nosso coração. E como o pastor já havia falado, é nós que somos a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso lar. Nós estamos declarando que a igreja do Senhor é vencedora. A igreja do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão. Verdade. Eu aqui no meu lar, você aí no seu lar, nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. O templo, quando nós estamos naquele templo lá, ela é a igreja do Senhor. Mas aquele templo vazio, ele é apenas um prédio. É verdade. Nesse momento, ele é apenas um prédio. E eu e você, que somos morados do Espírito Santo de Deus, nós vamos adorá-lo em todo tempo, em qualquer situação, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. E nós sabemos que Deus tem algo melhor para mim aqui na vida. Isso aqui é passageiro. A palavra do Senhor nos diz que nós somos estrangeiros nessa terra. Né? Que esses dias vão passar. E um dia nós estaremos adorando ao Senhor eternamente. Amém? Amém. Amém. Adoramos, Senhor. Adoramos, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Leve nosso louvor, Senhor, como cheiro suave. Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia, Jesus. Minha adoração, eu me rendo a ti. Tu és comigo, rios de águas vivas, fui dentro de mim. Essa anciã, onde encontrar pras meu coração, como o rei Davi, quero te amar. Senhor, minha adoração, dignos de louvor, majestade santa, eu preciso te dizer, te amo, ó Senhor, Minha adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, cuide de mim. és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao
vida ao como rei da quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa. Aleluia, Deus. Meu prazer é te ver. Te amo, meu Senhor. Você daqui, como rei da vida. Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. digna de louvor. Majestade santa. Meu prazer é te ver. Te amo, Senhor. Aleluia, Deus. Meu prazer é te ver. Te amo, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia, Jesus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no versículo 8 e 9, nós estaremos orando pela nossa casa, pelos nossos filhos. Isaías, capítulo 61, versículo de número 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes direi sua recompensa, em verdade farei um concerto eterno com eles, e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos vierem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Aleluia. Essa palavra ela se estende a você, à tua casa, aos teus filhos, que por onde você passar ou quando você falar do amor de Jesus, aonde você for, as pessoas vão ver em você a semente do Espírito Santo, a semente que o Senhor Deus plantou em nós. E é para isso e por isso que nós louvamos a Deus sempre agradecendo pelo dom de ser pai, de ser mãe, pelo dom de ter os filhos, pela confiança que Deus deu em cada um de nós e nos colocar algo tão precioso nas nossas mãos, no nosso lar, como os nossos filhos, como as nossas esposas, como os maridos. Então, nós vamos abençoar a nossa casa, como sempre fazemos, para que o Senhor possa receber mais e mais a nossa oração. Se você pode, nessa hora, peça ao Deus pela tua casa. Eu sei que você está orando para o Senhor guardar a tua casa todos os dias, e Ele tem guardado, e Ele vai continuar guardando, porque é uma promessa dEle. Mas nós temos que sempre manter os nossos umbrais da nossa casa marcados pelo sangue do Cordeiro. Para quê? Para que nada, nenhuma peste chegue até a nossa casa. Amém, irmão? Vamos estar orando pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela provisão que Deus tem nos dado até então, até o dia de hoje, e o que Ele ainda vai nos dar, né? Até o final disso tudo passar, para nós glorificarmos o nome do Senhor. Você pode orar comigo nessa hora? Pai amado, Deus santo, Deus querido, Pai, eu te apresento, Senhor, a minha casa e a casa dos meus irmãos em Cristo Jesus.
na sua presença nessa hora, através do teu Espírito Santo. Senhor, obrigado, Senhor, pelos filhos. Obrigado, Senhor, pelo teto que nós temos. Obrigado, Deus Santo, por nós termos noites tranquilas em meio à tempestade que assola a humanidade. Pai, guarda cada um dos teus filhinhos, Pai querido. Visita, Senhor Deus, cada irmão nessa terra, cada irmão crente, cada irmã, cada igreja, cada pastor nessa ilha. Senhor, seja com todos eles, ó Deus. Abre as portas do céu como o Senhor tem aberto. Não deixe os teus filhinhos, ó Deus, padecer de necessidade de modo algum, porque o nosso Deus é todo-poderoso. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus todo-poderoso. Eu agradeço o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus nessa noite, por esta rica oportunidade. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos... A irmã Renata, né, que sempre tem louvado para nós podemos solicitar ou pedir, né, que cante mais um hino, irmã Renata, para nós, em nome de Jesus. E nós estaremos louvando em espírito e em verdade, acompanhando a irmã Renata ali no louvor. Vamos estar cantando o hino da harpa, pastor Rude Cruz. Como é? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida ao meu pecado. E eu amo a mensagem da cruz. Eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, uma coroa, deixa a glória descer, o Cordeiro de Deus, ao Calvário gigante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para o perdão, eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar.
Cristo vem me buscar e com Ele dá uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma glória a Deus, glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Glória, Nós te louvamos, Deus. Tu és santo, Pai querido. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 16, versículo 15. Quando você encontrar, você diz um amém. Aleluia. Eu não ouvi não, mas está tudo ok. Está desligado aí. Nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus nessa noite, que se encontram em Mateus capítulo 16, no versículo 15 e versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Deus santo, Deus amado, todo-poderoso. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa rica oportunidade, Pai querido, de estar compartilhando com os meus irmãos em Cristo a palavra, Senhor, o pão da vida, Senhor, que é a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo, nessa hora, venha ser conosco, nos alegrando, nos enchendo, Senhor, de sabedoria que vem do céu, abrindo, Senhor, a nossa mente para entender aquilo que é a vontade do teu santo trono, Pai querido. Que de nós possamos fluir rios de água viva, Pai, para contagiar, para salvar, para redimir, para alcançar aqueles que estão fracos e oprimidos e assim os libertar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Com esse pequeno texto, aonde Jesus fez uma pergunta, eu creio que é a pergunta mais importante que ele fez para os apóstolos, né? Principalmente para Pedro. E aqui, pela história, eu posso entender que Pedro usou exatamente da sabedoria de Deus para responder esta questão que Jesus estava perguntando. Mas agora, por esse momento, eu quero tratar com os meus irmãos sobre uma pessoa especial, sobre uma pessoa eficiente, sobre uma pessoa que fez todo o possível e continua fazendo para que eu e você alcance o céu eterno, a nossa morada eterna. E eu creio que tudo que eu disser hoje vai girar em torno de uma pergunta, ao qual a resposta cada um de nós vai ter no nosso coração. Cada um de nós vai ouvir o que eu tenho para compartilhar com você e cada um de nós vai ter a mesma resposta. Mas você vai falar, pastor, é impossível todos terem a mesma resposta, mesmo que a pergunta seja simples, mas eu posso te garantir pela palavra de Deus que tudo que eu falar para você agora, tudo que nós conversarmos a respeito do Senhor, a nossa resposta do final vai ser a mesma. E eu concordo contigo, concordo com o Espírito Santo, que todos nós estamos ligados por uma única aliança,
a aliança eterna do Senhor na nossa vida. Eu quero apresentar ou falar com você hoje sobre alguém que foi o primogênito de Deus. Mesmo assim, ele veio concebido, ele deixou o seu trono de graça, de honra, para descer à terra no ventre de uma mulher. E eu entendo pela palavra de Deus que esta pessoa, ou a força do Espírito Santo de Deus, ele veio, se tornou homem para que eu e você se transformasse em filhos de Deus. Ele desceu da glória, deixou tudo para lá, simplesmente para que eu e você tenhamos a graça de ser chamados filhos do Deus Altíssimo. A palavra me ensina que ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus e nasceu de uma virgem. E ele me diz que ele viveu na pobreza. Olha só, ele era desconhecido e o texto me diz ainda que ele não tinha riqueza alguma e muito menos influência. Então, ele era alguém até então desconhecido, alguém até então no anonimato. Mas o que eu aprendo, que eu acho mais interessante, é que ele abriu mão de tudo, como eu acabei de dizer para os irmãos, para se tornar homem aqui nessa terra. Para quê, pastor? Para que eu e você fôssemos salvos. Alguém que troca tudo que tem de bom em troca de algo que não vale nada. Tem que ter um amor emocional, tem que ter uma dedicação profunda, um amor profundo por aquilo. Porque em algum texto da Bíblia nos diz que nós não passamos de saco de imundície, né, de trapos de imundície. Agora, quem vai trocar uma riqueza, um reinado, por alguém assim que não significa nada? Esta pessoa nada mais é do que Jesus, que amou você no passado, ele continua te amando, e por amor a você, a tua casa está guardada debaixo das mãos dele. Amém? A palavra de Deus me diz que ele, além de não ter nada e ser pobre, ele dormiu em um estábulo. Olha só, ele dormiu em um estábulo que era dos outros. Ele andou num jumento que também era dos outros. E no final da sua caminhada, ele também foi enterrado num túmulo que era dos outros. Isso me faz refletir que na humanidade ou na história nunca houve um homem como ele. Nunca houve alguém com esse amor desse tamanho pela humanidade. Durante a infância desse cidadão, ele surpreendeu o rei com a sua sabedoria, os teólogos e seu conhecimento, porque a sua sabedoria vinha de Deus, vinha do alto, vinha de cima, porque ele tinha intimidade com o Pai Todo-Poderoso. Quando ele era homem, diz a palavra do Senhor, ele tinha o poder dos elementos. O que eu quero dizer com isso? Ele acalmava o mar e acalmava o vento. Ele curava as pessoas sem ter o remédio, porque ele era o próprio remédio. Oh, Deus Santo! Ele alimentava milhares de pessoas sem ter o alimento na sua mão. Até os demônios o obedeciam na palavra de Deus. E ele já tinha até ressuscitado quem já tinha morto. Olha só, você vai entender agora. Se eu te perguntar de quem eu estou falando nesse exato momento, você pode pensar no teu coração, de quem eu estou falando agora? De Jesus. O nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Mesmo na palavra, mesmo ele sofrendo todas essas coisas, ele carregou no seu corpo, na sua alma, a ira de Deus contra o pecado que estava sobre a raça humana. Pensar que o meu pecado e o teu pecado foi culpado da morte, da justiça, da injustiça contra o nosso Deus. Tudo que nós fizemos, tudo que foi feito no passado, trouxe a condenação para ele. Mas mesmo assim, ele continua nos amando. Mesmo assim, ele nos deixou algo para realizar, para lembrar em memória dele para nós. Para quê? Para que nós nunca se esqueçamos que alguém pagou um alto preço por nós, porque ele nos amava de verdade.
Amém. O texto, no geral, quando se trata de Jesus, ele fala que ele foi rejeitado pela humanidade. Apesar de ser inocente, ele foi condenado por um juiz civil, um juiz da terra, e foi sentenciado à morte de cruz. Estou trazendo algumas lembranças na sua mente de algo que aconteceu, de algo que foi o passado, mas continua sendo o nosso presente, para que você possa refletir um pouco na sua vida e entender que nós não estamos aqui hoje simplesmente por estar. Nós estamos porque nós foram escritos no livro da vida, que nós estaríamos em um lugar, cada um no seu lugar, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, honrando e respeitando a palavra de Deus, conforme Ele nos ensinou, e nos lembrarmos do preço que foi pago e qual é a nossa contribuição para o reino de Deus nessa terra. Quem conhece a Jesus, ou quem o conheceu, segundo a palavra, disse que passa por uma transformação, que através do seu sofrimento e morte, nós podemos ver algo impressionante, ao qual eu quero falar com você hoje. Ele pagou completamente os pecados e disse assim: aquele que nele crê vai ser liberto e vai ser liberado de toda condenação que há de vir sobre a humanidade. Todo aquele que nele crê, todo aquele que nele está, todo aquele que dele nasceu, todo aquele que daquele está glorificando e louvando ao nome do Senhor, sabe entender que se nós cremos nele, a condenação para esse mundo não virá sobre nós. É uma garantia que ele deixou para nós. E algumas pessoas já entregaram suas vidas por outros. Grandes homens já morreram, já não voltam mais, já não estão aqui. Mas eu quero trazer para você nessa hora que Jesus vive para toda a eternidade. Ele não morreu. Ele só foi ali pegar a chave da morte do inferno, voltou para nos entregar a salvação eterna e ele reina e vive para todos sempre. É por isso que nós cremos na pessoa de Jesus Cristo. A palavra me ensina que Herodes não conseguiu matar Jesus. Satanás não conseguiu fazer Cristo parar a sua missão. A morte não conseguiu destruí-lo. E por fim o túmulo não conseguiu segurá-lo. Sabe por quê? Porque o poder, a glória e a honra pertence a ele. O poder de abençoar a nossa vida está sobre ele. O castigo que nos dá a paz está sobre ele. Por isso você tem muitos motivos para estar glorificando ao Deus nessa noite, junto comigo aqui. Amém. E Jesus, ele, ao satisfazer a justiça perfeita de Deus nessa terra, ele conquistou a morte e ressuscitou ao terceiro dia, como ele tinha dito que iria fazer. E uma pergunta para mim e para você, uma pergunta que eu disse que cada um de nós vai responder igualmente. Agora é a tua vez. Quem diz que ele é? Quem você diz que ele é na sua vida? Ele é o Salvador, ele é o Redentor, mas ele tem algo de especial. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Salvador eterno. Para isso nós o louvamos e o glorificamos em nome de Jesus. Nós devemos lembrar hoje, como um dia que ele deixou para ser lembrado, da vida que Jesus viveu. Como eu posso servir a alguém, ou chamá-lo de Deus, chamá-lo de meu Salvador, se eu não conseguir me lembrar da vida que ele teve aqui na terra para me salvar? Como eu posso entender e acreditar sem conhecê-lo? Mas nós o conhecemos e o amamos. No livro de Atos, no capítulo 10, lá pelo versículo 38 e 39, a palavra me diz que ele andou por toda parte, fez o bem curando todos os oprimidos do demônio ou do diabo, porque Deus era com ele. Mas assim mesmo o mataram e o colocaram numa cruz. Nós devemos lembrar da palavra que ele ensinou para nós. Os ensinamentos de Jesus, eles foram verdadeiros.
Eles não nos deram o ensinamento contra governo, contra nação, contra país. Ele deu o ensinamento contra o mundo pecaminoso, que deveria se arrepender. Ele nos ensinou a santidade, assim como diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, que diz assim, olha, sede vós, pois perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Ao conselho que Deus nos dá, à instrução que Ele dá para nós. Ele nos ensinou também a amar os nossos inimigos, com uma lição de vida. No livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 27 e 28, diz assim, mas a vós que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos outros que vos odeiam, bendizei aos que te maldizem e orai pelos que te caluniam. Amém, irmãos? Amém. Esses são alguns básicos. Outra coisa, nós devemos ensinar, aprender ou relembrar que Jesus nos ensinou o ato do perdão. Também está no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 14, porque se perdoares aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai celestial ou celeste também vos perdoará as vossas ofensas. Essa parte é um pouco difícil, mas nós temos que alcançá-la. Será que nós podemos realizar a oração que o Senhor ensinou aos apóstolos, do início ao fim, sem gaguejar, meditando na palavra, sendo honestos e perfeitos em espírito e em verdade, quando na oração diz, perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido, ou perdoai as minhas ofensas? Será que nós podemos declarar isso claramente na nossa vida no dia de hoje? Nós devemos também lembrar no dia de hoje o sofrimento que Jesus suportou por mim e por você. Livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 3 até o 5, eu quero ler para você nessa hora. No 3 começa assim, olha só o que Jesus passou por nós. Ele era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, e com experimentados no sofrimento, e com um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nos reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. O 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se nós lembrarmos deste sofrimento de Jesus, todos os dias da nossa vida, com certeza nós seremos melhores. Se nós lembrarmos do sofrimento, nós vamos lembrar dos ensinamentos. Se nós lembrarmos dos ensinamentos, nós vamos lembrar da vida de Jesus. Se nós lembrarmos da vida de Jesus, nós vamos lembrar que nós devemos ser a imagem e semelhança dele. Então, nós automaticamente seremos ou tentaremos ser igual, tentaremos seguir os passos de Jesus. Porém, além do sofrimento que Jesus teve, que Jesus passou por nós, hoje nós devemos lembrar sobre algo importante, que é a morte que ele teve para que eu e você estivesse hoje aqui, olhando para a sua esposa, para os teus filhos, que nós estivéssemos hoje falando da morte e da ressurreição do Senhor, lembrando tudo aquilo que ele deixou para nós. No livro de Mateus, no capítulo 27, em versículo 26, eles clamaram então, solte Barrabás. Mas Jesus deram a ordem para o açoitarem. E o entregaram para ser crucificado. Porém, algo de interessante e bom para nós, porque até na hora da morte de Jesus, ele estava pensando no seu bem-estar.
Ele estava pensando na tua família. Ele estava pensando nos frutos que você iria dar, nas almas que você iria ganhar, nas bondades que você iria realizar, nas vezes que você ia perdoar o seu irmão. Ele pensou e lembrou de todas essas coisas, mesmo sendo açoitado e condenado à morte de cruz. No livro de João, no capítulo 14, versículo 2 e 3, ele diz que a promessa do Senhor para nós aqui nesse versículo. Ele nos prometeu que viria novamente para nós. Ele prometeu que ele viria. E os dias estão próximos. E ele nos ordenou para realizar a ceia em memória dele até o dia que ele voltar, como ele prometeu. No livro de João, capítulo 14, versículo 2 e 3, a palavra diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim, para que onde eu estiveres, vós esteja também. Jesus quer que nós estejamos aonde ele está, aonde ele foi preparar para nós. Eu entendo, eu aprendo com isso, que Jesus, o desejo dele é nos ter com ele, every single day da nossa vida. E nós temos que colocar no nosso coração que nós precisamos estar com Jesus e querer ele conosco todos os dias da nossa vida, até que ele volte para nos buscar. O desejo dele é esse, voltar para nos buscar. E o nosso desejo tem que ser estar com ele, esperando até que ele volte para nos levar com ele para a eternidade. Porém, a ceia do Senhor, ela representa para mim e para você uma partilha. Nós partilhamos o corpo do nosso Senhor Jesus e o sangue derramado por nós, pelos nossos pecados, em memória do sacrifício de Cristo, até que ele venha para nos resgatar. Então, tudo isso que eu falei para você, eu simplesmente estou me referindo a uma pessoa chamada Jesus. A única pessoa que prometeu e vai cumprir com tudo aquilo que ele deixou escrito para mim e para você, todas as promessas de preparar um lugar para nos buscar, de voltar para nos buscar, de encontrarmos conosco nas nuvens, de que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, que nós não veremos a face da morte, que nós seremos herdeiros, co-herdeiros do céu. É esse mesmo Jesus que nós relembramos a morte e a ressurreição através da Santa Ceia. É uma partilha do pão, é a partilha do corpo e do sangue. Para que isso? Para que nós recordássemos de tudo isso que eu falei hoje, de todo o sofrimento, todo o ensinamento, tudo que foi passado, para que eu e você alcançasse a salvação não merecida por nós. Porque o Senhor teve misericórdia e continua tendo misericórdia de nós. Amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos, vocês que receberam o seu cálice, o seu pão, estarei apresentando nesse momento o pão, enquanto os irmãos preparam os seus aí, fica com eles na mão. Eu vou estar lendo e apresentando o pão e apresentando o vinho, e logo em seguida nós iremos participar desse momento especial, desse momento que Deus tem preparado para nós. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, vou estar lendo, porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei. 26, porque todas as vezes que comerdes em memória de mim, comer este pão, beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente,
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu queria que os irmãos apresentassem o seu pão. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nós te apresentamos nesse momento, Senhor, este pão, que a partir de agora, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor Deus, nós o consagramos e o vemos, Senhor, como o corpo de Cristo na tua igreja. Pai, que tudo que nós tocarmos, tudo que nós participarmos na tua casa, seja para a honra e glória do teu Filho amado Jesus. Assim, ó Deus, nós reconhecemos esse pão simbolicamente como o corpo de Cristo, Senhor Deus. Aleluia. Presente o seu cálice. Pai querido, Deus amado, este é o cálice da nova aliança no teu sangue, Pai querido. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, nessa hora, consagramos, Senhor, este suco e entendemos a representatividade do sangue de Cristo, Pai querido, para a remissão dos nossos pecados e para afirmarmos a nova aliança da eternidade contigo, Pai, renovando os nossos votos, renovando a nossa fé, renovando a nossa aliança contigo, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus. Aleluia. Vocês vão participar, vamos? Vou servir a Nancy, mas a Naomi que está aqui do meu lado. Vou só colocar um hinozinho aqui para nós. Aleluia, Deus. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Estou bem. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Presente o seu pão nessa hora. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Participemos do corpo do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, tu és santo, Senhor. Aleluia, Deus, tu és santo, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Deus. Presente o teu cálice nessa hora. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Você que pode, troca o seu cálice com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Aleluia, Deus. É porque aleluia, Deus. Todos trocaram? Hoje é a primeira ceia do Rafael, né, Rafael? Primeira ceia do Ian. Que Deus possa multiplicar esse tempo mais e mais vezes na vida de vocês, viu? Amém. Que nós possamos, todos nós, servir de exemplo, ensinar e ajudar esses jovens, porque eles estão vencendo mais uma batalha, né, na vida deles, iniciando uma batalha espiritual. E assim nós
participamos agora do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Pode participar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Glória, glória, glória. Deus, nós te louvamos. Santo, santo, Glória a glorioso. Deus, nós te bendizemos, Santo, Santo. santo, santo, santo. Pai, tu és maravilhoso. Senhor, em meio à dificuldade, Pai querido, o Senhor nos oferece uma oportunidade, Pai, Louvado, de participar da glorificado, tua igreja, de participar Senhor, da tua Obrigada, palavra. aleluia. Senhor, que nossos irmãos Glória sejam a Pai, que a tua palavra Glória, glória. Pai, nós te amamos, nós te louvamos. Tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, por tudo que nós vamos fazer e ser na tua obra, Pai. Senhor, obrigado por cada um dos irmãos que está Pelo da salvação, Pai, obrigado, Senhor, pelo tempo deles, ó Deus Santo. pelo teu santo Obrigado, Senhor, pelo desejo de cada um estar conosco, unidos, mesmo em dificuldade. Mas nós estamos te louvando, Deus, porque nós te amamos. Porque só tu, Jesus, tem palavra que nos só tu, Jesus, é capaz de nos tocar, de nos reformar, de transformar a nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Ian. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Rafael. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Natan, pela vida do João, Senhor, que estão iniciando uma guerra espiritual conosco. Pai, abençoa, Senhor, o papai, a mãe dos nossos filhos. Abençoa, Senhor, os obreiros desta casa, desta igreja. Abençoa, Deus, as famílias por acaso. Abre as portas do céu, Senhor, sobre a tua família. Senhor, enche de abundância, enche de prosperidade espiritual. Senhor, dê paz nas famílias. Senhor, dê progresso espiritual, Deus. Senhor, levanta, Senhor, aqueles que querem fazer a tua obra nesse momento difícil. Senhor, abençoa aqueles que estão com a mão varada, Pai. Dê força, renova, Deus, para que eles sempre continuem e jamais pensem em parar de servir a Ti, Pai querido. Aleluia, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, possa sempre nos oferecer uma maneira de estarmos juntos, mesmo estando longe. Nós preocupados em como seria, né? Mas o Senhor aprove uma maneira de nós estarmos ligados, né? Conectados um com o outro. É isso que tem que ser. Aproveitar dos meios, aproveitar das redes sociais para fazer a obra de Deus. Evangelizar, pregar, buscar a face do Senhor em todo momento. Quero abençoar a sua vida nessa noite e dizer algo para confortar o teu coração. O Senhor tem ouvido cada oração que nós fizemos. O Senhor tem ouvido as tuas orações. Deus tem ouvido tudo. E Ele tem tudo anotadinho. E na hora certinha Ele vai nos agraciar. Ele vai alegrar o nosso coração. Mas na hora dEle, para que nós possamos exaltá-lo cada vez mais. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória Amém, a Deus. irmãos? Está terminado hoje. Por hoje está terminado. Que o Senhor esteja convosco, né? Glória a Deus. E continue orando, porque as notícias estão chegando e não são muito agradáveis, né? Na nossa região. Mas é um motivo para nós continuarmos orando, buscando a presença de Deus. Em breve nós estaremos cantando, louvando lá na igreja de novo. A irmã Renata está cantando, né, irmã Renata? Nos auxiliando, ajudando, não para de fazer a obra. E eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor para cada um de nós. Amém? Ficam todos com o Senhor Jesus, descansem em casa, não
Pai. E sair, usa máscara, viu? Se cuida. Porque o Senhor mandou a gente cuidar, então nós vamos cuidar. Amém? Está terminado em nome de Ao Jesus. Senhor, Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito. Ei, Joana. Prazer.